Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Em nosso canal nós tratamos de assuntos religiosos, assuntos bíblicos que de alguma forma envolvem a religião, a teologia. Alguns dias atrás nós gravamos uma série de vídeos, eu e o pastor Michelson Borges, e entre esses vídeos que gravamos aqui nos Estados Unidos, nós fomos a uma cidade chamada Seneca Falls. Essa cidade é muito conhecida entre o movimento feminista, porque ali deu-se a primeira reunião em 1848. 1848, nós tivemos a primeira reunião em uma igreja metodista, e eu vou deixar no link da descrição esse vídeo para que você acompanhe. E naquela ocasião em que gravamos exatamente no local onde houve essa primeira convenção feminista, pelos direitos, enfim, do voto feminino, nós tivemos a brilhante apresentação da minha querida esposa, Gisele, que esteve explicando para nós o que de fato aconteceu ali naquele local, falou um pouquinho sobre o feminismo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto porque muitas pessoas pediram, olha, pede para a Gisele falar mais sobre isso. Será que o movimento feminista começou ali mesmo? Ou será que bem antes de Seneca Falls tivemos algum movimento que pudesse encabeçar, ou pelo menos que pudesse servir de base para o que viria depois? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A Gisele estará novamente aqui explanando para nós o plano de fundo, o embasamento, de onde é que veio toda esta movimentação que deu origem ao movimento feminista. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like porque é muito importante e assim o nosso canal vai ganhando relevância e vai alcançando mais pessoas. Bom, antes de começarmos o assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma consideração. Eu vou estar falando aqui sobre acontecimentos históricos, fatos que ficaram registrados. Então, em algum momento sim, eu posso tecer a minha opinião, mas na maior parte do tempo eu vou estar fazendo eco a declarações e informações que já foram dadas por outras pessoas. Eu falei no último vídeo, na verdade o primeiro vídeo sobre o assunto, né, falando sobre o feminismo, da convenção que aconteceu em Seneca Falls em 1848. E talvez tenha dado a ideia de que o movimento feminista começou ali e que a primeira pauta foi sobre direitos civis, né? Como eu falei, voto da mulher, direito à propriedade privada, direito à herança, mas não. Falei também sobre que o movimento feminista, ele tem em seu âmago a revolução sexual. Então, hoje eu acredito que a proposta é essa, provar para vocês que o início do movimento feminista tem a ver sim com a revolução sexual, e para isso a gente tem que voltar lá para o século XVIII, que é o momento das revoluções modernas, né? Revoluções que aconteceram aí na Europa e também no Novo Mundo. Nós podemos falar sobre a Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, a Revolução pela Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que aí sim é considerada a mãe das revoluções sociais. E isso é muito importante. Por quê? A Revolução Inglesa, a Revolução Americana, elas tiveram muito mais a ver com questões políticas do que sociais. A Revolução Inglesa instaurou um novo tipo de governo na Inglaterra, que é a monarquia parlamentar. Nos Estados Unidos, há sim uma oposição à monarquia, mas a religião continua como centro, ali como cerne de toda a sociedade. Já na Revolução Francesa, não. Se tem ali um movimento realmente anticlerical, não só anti-monarquia. E poderíamos dizer que a Revolução Francesa, ela é ali a origem do totalitarismo, do nacionalismo, do socialismo, do radicalismo, enfim, de toda essa mudança, como eu disse, uma mudança social. Bom, eu não sei você, mas quando eu estudo a história, eu fico me perguntando como se deu alguns acontecimentos. E para isso eu preciso entender o que estava acontecendo ali naquele momento na França. A França, ela tinha, naquele período, cerca de 26 milhões de habitantes, ou seja, uma grande população. Ela estava vindo de sucessivas más colheitas. Os servos precisavam, então, pagar mais impostos. A nobreza e o clero não pagavam essas taxas, então toda a taxa estava sobre os servos. E também a França tinha uma dívida externa e havia gasto muito nas suas financiando guerras em outros locais, como é o caso da independência dos Estados Unidos, lembrando aí da rivalidade que havia entre França e Inglaterra.
Então, esse era o palco, o cenário. A burguesia ela começava a ganhar também poder e aí começava a reivindicar alguns direitos. A Revolução Industrial começava também lá na Inglaterra e os outros países começaram a ver mudanças também na sociedade e eles queriam também participar, não queriam que fosse diferente na França. As pessoas também já estavam cansadas da estrutura que foi tecida ali pela Igreja Católica, como o pagamento de indulgências e, enfim, outras coisas que eles já não estavam mais suportando. E aí surge, então, esse movimento contra a Igreja, um movimento, como eu falei, anticlerical, e também é um movimento contra a monarquia. Quem está governando nessa época a França é o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Eles chegam um momento a fugirem, mas são reconhecidos e retornam e ficam numa prisão domiciliar. E você pode ler sobre a história da Revolução Francesa em qualquer bom livro de história, não consigo agora falar sobre tudo, estou só traçando aí o cenário para que a gente possa entender o início e a origem do feminismo. E em 1789, mais precisamente em 14 de julho, tem-se então aí um acontecimento que é icônico na Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha, que é uma prisão política. E isso dá a ideia de que realmente ali se acabava uma estrutura monárquica, uma estrutura social, e começava-se então uma nova era. E quem é que estava preso lá na Bastilha, né? Olha que coisa interessante, que vale a pena a gente citar, que é o Marquês de Sade, e aí o próprio nome dele já é, acredito, bem conhecido, e você também pode pesquisar sobre ele. Mas esse homem, ele foi responsável pela disseminação da pornografia, da masturbação e de outras coisas aí terríveis. Ele é bem conhecido por ser um libertino sexual e influenciou muito sobre esse comportamento sexual aí nesse período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa pode ser dividida então em 3 fases. A primeira fase marcada aí pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A segunda fase, que é a fase do terror, que a gente vai falar um pouquinho, e a última fase, que é a fase do Diretório. Bom, essa primeira fase aí é marcada por esse documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, só que a mulher não estava contemplada, nem os escravos. E aí surge, então, um fato interessante, que é a publicação de um outro documento chamado Direito da Mulher e da Cidadã, redigido aí pela Olympe de Gouges, que também pode ser considerada uma proto-feminista. E a Olympe, junto com outras mulheres, frequentava o que era chamado de salões literários, onde não só mulheres, né, homens também se reuniam para falar sobre diversos assuntos, ali todos fomentados pelas ideias iluministas. E uma ideia que estava em vigor é que o que valia e o que deveria estar, o que era mais importante era o sentimento do homem e não o que Deus dizia, o que a lei dizia, né? Então, essas reuniões eram muito fomentadas por essas ideias. Uma outra mulher que frequentava esses salões literários é a Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, e ela se sentiu maravilhada, ficou maravilhada com as ideias do iluminismo. Por quê? A Mary, ela entendia que as mulheres de sua época eram muito fúteis, que elas não eram dadas ao estudo. E ela entendia que isso acontecia porque elas não tinham o mesmo acesso à educação quanto os homens. Interessante que, como é inglesa, a Mary ela fala sobre castidade, ela fala que a mulher deveria ser fiel e que ela deveria ser uma boa mãe. Então, quando a gente olha isso, a gente pensa assim, não, a Mary não pode ser uma precursora, né, uma proto-feminista, ela não estava ali lutando por direitos políticos, mas, na verdade, ela tem uma ideia que é a sementinha do que hoje nós estamos vendo que é a ideologia de gênero. Por quê? A Mary, ela acreditava que homens e mulheres, eles não são diferentes, a não ser por questões culturais. Então, ela entendia que se homens e mulheres tivessem direito, tivessem acesso à mesma educação, eles seriam iguais, que eles iriam agir de maneira igual. Então, essa ideia de que a mulher era dada muito à costura, era dada muito a questões de roupa e outras coisas que ela considerava supérfluas, era porque elas não tinham acesso ao conhecimento filosófico, né, tão aí tratado pelo movimento iluminista. E a Mary, ela levou essas ideias aí para a Inglaterra
E é interessante avaliar a vida dela, as pessoas com as quais ela se envolveu, deixava bem claro o que ela defendia. Bom, o primeiro relacionamento da Mary foi com o Gilbert Inlay, e desse relacionamento eles tiveram uma filha, mas eles não chegaram a se casar, e o Gilbert era americano, voltou para os Estados Unidos e abandonou a Mary com uma filha, a Fanny. E então, depois ela se envolve com um outro homem chamado William Godwin, que também era anti-casamento, a favor aí do divórcio, e é considerado também um dos pais da anarquia, do movimento anarquista. Bom, e a Mary engravida do William Godwin, e diferentemente do primeiro relacionamento, eles se casam, e o Godwin, ele fala até que fez isso para proteger tanto a Mary quanto a filha, para que elas tivessem direitos, enfim, né, a herança e aos direitos que a mulher casada tinha. E acontece algo muito triste, que depois de dar à luz à sua filha, a Mary morre. Então, depois de 10 dias ali, ela morre, e essa menina passa então a se chamar Mary Godwin, né? Seria a filha da Mary Wollstonecraft com o William Godwin. Mais tarde, a Mary Godwin se casa com o Percy Shelley, e ela vai agora se chamar Mary Shelley. E talvez aí algumas pessoas já sabem do que eu estou falando, porque ela é autora de uma história conhecidíssima, que é o Frankenstein, aí, que é o precursor de tantos filmes de terror. Então, por que eu estou contando essas histórias? Porque o que eu falei aqui de vários de nomes de homens que estavam ali relacionados com esse período da Revolução Francesa. Falei aí do Marquês de Sade, que disseminou suas ideias libertinas. Falei sobre o primeiro o primeiro relacionamento da Mary, que era contra o casamento, que é o Gilbert Inlay. William Godwin também, que era assumidamente contra o casamento, e depois casa dizendo que é para proteger. Então você não vê mulheres com essa ideia contra o casamento, né? A ideia de que hoje as feministas colocam que elas começaram com isso não é real. Na verdade, o maior interesse quem tinha de ser contra o casamento e acabar com os privilégios do casamento e a sua segurança eram os homens mal intencionados, tá? Porque nem todos os homens são ruins, nem todas as mulheres são boas. Então, naquele período de mudanças drásticas, né, de colocar o homem como centro, né, de ser contra o transcendente, desacreditar de tudo que a religião trazia e também dos seus princípios e tradições, e dentre eles o mais afetado aí foi o casamento, nós temos homens lutando contra. Se a gente parar para pensar, para quem era favorável o divórcio? Se a gente pensar hoje, tanto para o homem quanto para a mulher, depende de quem quer, né? Porque hoje a mulher tem vários direitos e nenhum deles foi assegurado pelas feministas, tá? Mas ela tem direito sim, se ela se separa, também o homem. Mas naquela época as mulheres não tinham direito. Lembra que eu falei que a mulher não estava ali contemplada naquele documento, né, os direitos do homem e do cidadão? Então ela não tinha direito à herança, não tinha direito à pensão. Então não era interessante para a mulher se separar. Só que as mulheres estavam ali engajadas politicamente, envolvidas com algumas ideias, e junto, né, no pacote, estavam também essas ideias contra o casamento, mas que no fim, na vida da Mary, a gente pôde ver que só foi contra ela, né? E aí nós temos então a Mary Shelley, dando a origem a esse romance, e eu queria voltar nele, porque algo aconteceu muito curioso. Eu tive a infelicidade de assistir a uma série chamada Anne, que nada tem a ver com os livros, né? Anne, que na verdade seria na tradução Anne de Green Gables, ou Anne com e eu assisti por uma indicação, acreditando que seria fidedigno à literatura, aos escritos da autora, da Lucy Montgomery, e na verdade essa série não foi. E na série, olha que coisa interessante, a amiga da personagem principal, ela lê um livro. E qual livro ela está lendo? O Frankenstein. E isso é interessante para mim porque toda a série ela traz um viés muito progressista, falando sobre diversos assuntos que são da agenda progressista, só que a autora ela era uma esposa de pastor, e os escritos, os livros, nada tem a ver com a série. Então eles vão meio que de forma sutil
inserindo. Tá, mas vamos voltar lá para a Revolução Francesa, né? Eu fui bem aí à frente, já com o Frankenstein, mas eu preciso falar da segunda fase da Revolução Francesa, que é aí a fase do terror, e acontece um fenômeno bem comum a esses movimentos revolucionários, que é o fenômeno da autofagia, quando o próprio movimento começa a se consumir, e você tem aí várias pessoas que acabam morrendo, até o próprio Robespierre morre na guilhotina, que é, para mim, um fato assim contraditório numa revolução, como é que um dos líderes da revolução acaba indo, e a gente vê isso se repetindo também ali na história da Revolução Russa. Então a gente percebe como o movimento que se declarava pela razão e pela igualdade, pela liberdade, pela fraternidade, nada teve de fraterno. Nós percebemos quão contraditório foi a Revolução Francesa e também os seus frutos. E eu quero deixar isso bem claro porque quem alimenta todos os movimentos ideológicos hoje não são as revoluções que aconteceram nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos, mas sim as que aconteceram na França. A terceira fase é a fase aí do diretório, e eu queria falar, na verdade, sobre o resultado, qual é a soma, né? Qual é a conclusão aí da Revolução Francesa. Você tem aí o fim, né, desses poderes separados aí de girondinos, jacobinos, e o conhecido império instituído por Napoleão Bonaparte, né, o período napoleônico que foi instituído. E por que uma nação que queria tanto essa liberdade se permite a ter um imperador, né, que é um governo centrado em uma pessoa? Porque a França virou uma baderna, a França virou uma bagunça. E era uma desordem, um caos total, né? As pessoas que se propuseram trazer a liberdade, trazer a razão, né, em detrimento da religião, colocar o homem no centro, tirar Deus do centro e também varrer com todas as tradições e princípios e valores cristãos, o que conseguiu foi uma França, o que eles conseguiram foi uma França destruída. E aí Napoleão Bonaparte vem para colocar pelo menos ordem, né, no que havia acontecido ali na França. Só a nível de curiosidade, o casamento civil foi instituído por Napoleão Bonaparte, ou seja, agora o casamento não estava mais vinculado à igreja. Percebem qual foi realmente a luta ali na Revolução Francesa e que esse processo de usar o sexo, na verdade, como uma arma, como uma ferramenta, se começou lá? Essa ideia de que não havia necessidade de uma fidelidade entre duas pessoas, não havia necessidade da monogamia, do casamento. Começa lá, e as mulheres meio que sem perceber o que isso causaria para elas, acabaram aceitando. Como essa fase foi muito terrível e a história ela é feita de ciclos, o que acontece? A Inglaterra, o mundo, na verdade, vê o que aconteceu na França. E ninguém quer que isso aconteça em seu país. E em resposta ao que aconteceu na França, a Inglaterra, então, ela se volta para um conservadorismo extremo, que é a era vitoriana, e aí tem vários filmes que retratam esse período, onde as mulheres precisavam se vestir completamente, não podiam mostrar nem o tornozelo, que é realmente uma resposta ao que havia acontecido, porque foi de grande horror, e a Inglaterra não queria que acontecesse lá o que havia acontecido na França. E, como eu falei, esses ciclos, eles se repetem na história, e esse período de conservadorismo na Inglaterra foi passando para dar lugar, mais uma vez, a um período de liberdade. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, até que, então, culminou ali em 1848 com aquela convenção de Seneca Falls. Bom, e o que parecia ali em Seneca Falls ser uma luta por direitos civis, e a gente sabe que não era, porque eu deixei claro lá no vídeo que a Elizabeth Stanton já tinha ideias, né, bem avessas ao casamento, falando que o casamento era uma escravidão e a maternidade também, enfim, que são ideias que já estavam lá, né, que na verdade surgiram com pensadores, né, homens na Revolução Francesa, e essas ideias que sempre estiveram ali presentes no movimento vão ali explodir com toda a força em 1960. Quando as mulheres ali beberam dessas fontes, né, dessas fontes primordiais ali, primárias ali na Revolução Francesa,
e deram continuidade a essa pauta. Olha que coisa, eu não sei se você consegue seguir a minha linha de raciocínio. Se as mulheres elas estavam lutando pelo divórcio, lá na Revolução Francesa, essas mulheres junto com os homens ali que eu citei, queriam esse direito ao divórcio, o que deveria acontecer então? As mulheres se divorciariam e, já que elas não eram dadas ao casamento, o casamento então é essa escravidão, o que as mulheres deveriam fazer? Viver como celibatas, né? Eu até já comentei isso. E aí a gente percebe que em 1960 essa luta, ela ganha um adendo, né? Então agora as mulheres teriam direito, sim, a se relacionarem com os homens sem precisar casar, ou se casassem, poderiam se divorciar, mas então elas não precisariam engravidar. E aí a gente vê que isso não para por aí. Logo em seguida vem o quê? Se a mulher engravidar, ela pode fazer o quê? Eu acho que você sabe a resposta. E a partir daí, o aborto entra como mais uma pauta feminista. Então o que eu espero que fique claro para vocês, que toda a pauta defendida hoje pelo movimento feminista sempre existiu. Talvez com outra roupagem, sendo exposto de uma outra forma, até porque o movimento feminista ele tem dois discursos, né? O discurso interno, o discurso externo, aquele discurso que é de vitrine, que é pelo direito da mulher trabalhar, enfim, essa história aí que vocês já ouviram, mas tem o discurso interno. Então, o sexo, desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, tem sido utilizado como uma manobra política. E por isso que a gente fala dessa revolução sexual, ela ser a pauta mais importante do movimento feminista. Não é um movimento a favor das mulheres, é um movimento a favor de ideias. E nós temos toda a origem lá no movimento, lá na Revolução Francesa, com essa aversão aos princípios cristãos. E quando eu falo para um público, acredito que predominantemente cristão, e por isso que eu não entendo como mulheres cristãs podem se dizer mulheres feministas. Se você não tem um compromisso com o cristianismo, é uma escolha sua. Mas se você tem um compromisso com os princípios e valores cristãos, não tem como. Porque lá no início, como eu mostrei, já havia sim uma luta contra o casamento, uma instituição que Deus criou. Bom, eu espero ter contribuído. Até o próximo vídeo, quando nós vamos falar então sobre a segunda onda do feminismo.